1 Tessalonicenses, versículo 5, vai dizer assim. Quer dizer, versículo 18, irmãos, perdão. 5, capítulo, e o versículo 18. Diz assim: orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para que vocês, em Cristo Jesus, né? Então, aqui ele está dizendo que deem graças continuamente. E para trazer, né, o entendimento do que é essa graça, do que é essa gratidão, do poder da gratidão, nós precisamos compreender o contexto. O que é gratidão? Né? Gratidão é o reconhecimento das coisas boas que existem na vida. Ser grato é reconhecer o que também não enxergamos. A palavra gratidão, ela é derivada do latim gratus, que pode ser traduzido como agradecido ou gratia, que tem o mesmo sentido das palavras graça, bênção e dádiva. A gratidão abrange tanto o período de paz, mas também é a maneira de se manter firme em meio ao furacão. E aqui eu faço uma observação a respeito disso, porque em muitos momentos nós vamos estar enfrentando tempestades, né, dificuldades, circunstâncias. E como nós podemos, né, manter essa gratidão nesses momentos, né? A palavra lá em Jeremias, Lamentações, vai nos dizer que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, nós podemos, né, trazer à memória, mas os dois são necessários. Nos dias chuvosos, nos dias nublados, nós desejamos um dia de sol, um dia quente, né, para estarmos tomando aquele sol. E se nós formos observar as estações da natureza, a chuva é benéfica na medida certa, o sol é benéfico na medida certa. Então, nós precisamos ser gratos, né? E a gratidão nos permite enxergar essas coisas de forma clara, de maneira clara. De acordo com a ciência, a gratidão, ela ativa nosso sistema de recompensa no nosso cérebro. Então, ela resulta em um ciclo de feedback positivo. Então, eu tenho esse feedback positivo a partir do momento que eu começo a agradecer por aquilo que eu tenho. O meu cérebro vai respondendo e eu começo a expressar mais e mais e a buscar situações e comportamentos que gerem esse sentimento de gratidão. Se você observar, a gratidão é uma atitude, é um comportamento. Eu preciso exercer esse comportamento. Eu sei que eu sou grata, eu tenho gratidão por Deus. Eu tenho esse sentimento dentro de mim, porque eu fui alcançada, porque Jesus me recebeu, me resgatou, me purificou, me limpou do pecado. Mas se eu não tenho essa atitude de gratidão, se eu não declaro esta gratidão, então eu acabo não exercendo ela. É como a oração. A oração, ela é o veículo, ela é a forma que nos conecta com Deus. Mas se eu não oro, se eu não falo com Deus, como que eu vou conectar com Ele? Não é verdade? Então a gratidão, ela também precisa ser exercida. Ela precisa também fazer parte do nosso dia, fazer parte do nosso momento de oração, de devoção, de entrega, né, de agradecer. Irmãos, também que da mesma forma que sermos gratos ativa de forma positiva o sistema de recompensa no nosso cérebro, também a murmuração, né, reclamação, ela também ativa no nosso cérebro um hormônio chamado cortisol, que vai desencadear o quê? O estresse. Então, você passa a observar como a forma que Deus nos criou, né, a vivermos. Então, nós precisamos de gratidão para que nós venhamos ter uma saúde mental boa. E a partir do momento que eu só reclamo, que eu só murmuro, então aquilo ali também vai liberar algo negativo no meu sistema,
nervoso no meu corpo, um hormônio que vai me deixar super estressado. Então, ela também tem esse poder de mudar o nosso cérebro. E é interessante, irmãos, que murmurar impede de você ver as promessas de Deus, pois você começa a ver só as coisas negativas. Já perceberam pessoas, não sei se você tem pessoas perto de você, só murmuram, que só conseguem ver as coisas negativas, ela fica fechada nesse circuito, né? Ela se fecha no circuito que ela não consegue ver nada positivo, nada de bom, nada que possa fazer com que ela enxergue uma luz, luz no fim do túnel, para poder sair desse circuito, né? E o Senhor, nesse momento, ele me trouxe o povo, né, lá que foi, Jesus libertou, né, Moisés libertou do deserto, né, lá em Números, que eles murmuravam. Em Números 14, no versículo 2 e 4, fala que o povo murmurava a ponto de ter saudade, né, tinham saudade daquilo que eles tinham deixado no Egito, eles reclamavam. Deus trouxe a gente para morrer nesse lugar, Deus trouxe a gente para passar fome, a nossa família, nossos filhos vão ser tomados como despojos, né? Vão tomar tudo, porque eles só viam o negativo, eles não conseguiam ver a terra prometida, eles não conseguiam ver a bênção do Senhor. Estão fechados na sua mente, estão murmurando. Então, por que murmurar? Por que murmuramos? Por que murmuramos? Né? Pelo que não temos. Nós murmuramos pelo que não temos. Pelo apego às coisas do passado. Né? E também murmuramos muitas vezes porque somos seres imperfeitos e oscilamos na nossa caminhada. No meio das circunstâncias, no meio das dificuldades, nós oscilamos a nossa confiança e a nossa fé. Porque nós enxergamos as coisas, nós enxergamos a partir daquilo que eu sinto, a partir do momento o que eu estou sentindo. Por exemplo, se eu estou enfrentando uma dificuldade muito grande e diante dessa dificuldade eu me sinto com medo, porque eu não sei o que vai acontecer, me sinto confusa, então eu vou, a partir disso, eu sinto, eu vou ter e da bondade e da misericórdia de Deus. Eu quero trazer para você, nesse momento, algo a respeito, porque isso é o fundamento da nossa fé. Nós precisamos compreender que o fundamento da nossa fé é o caráter de Deus, que é imutável. Deus, ele não muda. Então, quando nós conseguimos, né, colocar na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, eu digo de uma consciência plena, sabe, de fazer realmente o que a palavra diz, de deixar que ela corte, né, entre as juntas e medula e penetre no mais profundo, e nós venhamos mudar a nossa forma, a nossa maneira de pensar, transformar a nossa mente com a palavra, crendo e confiando no caráter de Deus e que realmente ele é imutável, que ele não muda, nós vamos deixar a murmuração para trás. E nós vamos confiar plenamente no Senhor, naquele que é fiel, naquele que é justo, naquele que é amoroso, naquele que é misericordioso, naquele que é bondoso, naquele que é paciente, porque este é o caráter moral de Deus. E se Deus não muda, então Deus, ele continua fiel, mesmo se formos infiéis. Não está escrito na palavra? Né? Deus é justo, Deus é amoroso. Sabe, na minha caminhada, eu consigo perceber claramente essas questões do caráter de Deus, porque
a gente vai vivendo dificuldades na nossa caminhada, nós vamos passando por momentos difíceis, por momentos talvez de batalha, de dúvida, né? Talvez dificuldade na nossa casa, dificuldade financeira, dificuldade no lar. Mas quando nós compreendemos quem Deus é de verdade, a gente consegue avançar, mesmo na confusão, mesmo com medo, mesmo na dúvida, a gente consegue avançar porque a gente para e pensa assim, não, Deus, ele é fiel. Deus é justo. Se eu estou sofrendo injustiça nesse momento, o Senhor está vendo. E a sua balança é uma balança certa. Ele não pesa para um lado e não mais para um lado do que para o outro. Ele vai dar a cada um conforme merece. Se eu fui injustiçada por alguém, o Senhor vai lá na frente me honrar. O Senhor vai lá na frente honrar você. Porque Deus é justo. Ele não vai fazer com que o justo pague por algo que ele não cometeu. Esse é o caráter de Deus. Essa é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus nos alcança todos os dias, todas as manhãs. Não porque somos bons o suficiente, mas porque ele é misericordioso. Se você for ver no Salmo 37 diz que a chuva, ela vem para o justo e para o ímpio. Quando ela vem, ela rega a terra. Ela rega a terra. Então, essa é a misericórdia de Deus. Ele não está olhando para, vou botar chuva só lá na casa daquele que é bom. Não. A chuva também vem para a casa do que é mau. É a misericórdia de Deus. Alcançando aqueles que ainda não conhecem a graça. Alcançando aqueles que ainda não conhecem o Cristo, a revelação plena do conhecimento de Deus. Então, quando eu começo a ter consciência e a declarar e a confiar no caráter de Deus, a gente vai avançando na nossa fé, na nossa caminhada, dia após dia, perseverando em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias, em meio às lutas. Teve um momento em que eu passei um momento muito difícil e eu não conseguia orar, eu não conseguia adorar, mas a única coisa que vinha em mim, dentro de mim, no meu coração, era que Deus é um Deus presente e Ele está aqui. Deus é um Deus presente e Ele está aqui. Eu sei que Deus, Ele pode mudar essa situação. Era isso que eu declarava. Era isso que eu cria. Eu via, eu não tinha mais. As minhas emoções estavam todas desgovernadas. Eu olhava e eu não compreendia o que estava acontecendo. Eu estava vivendo no momento uma confusão espiritual junto com a confusão emocional, porque eu não compreendia o porquê que tinha acontecido aquilo comigo. Mas eu tinha uma certeza dentro de mim que Deus é um Deus presente e que Ele estava comigo naquele lugar, que Ele estava comigo naquela situação. E isso me fez chegar até aqui. Isso me fez caminhar mais uma milha. Isso me fez acreditar que eu não estava sozinha, que Deus era fiel e que Ele poderia mudar aquela situação. Então, nós precisamos confiar, irmãos, no caráter de Deus. Nós precisamos confiar nesse Deus que não muda, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, na sua fidelidade. Nós precisamos confiar. Então, isso vai nos impedir de murmurarmos. Em vez de murmurarmos, nós vamos declarar: sim, o Senhor é bom e a sua bondade dura todo para sempre. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, de geração em geração. E aí nós vamos declarando: o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso, e a fé vai aumentando e a confiança vai aumentando e nós vamos caminhando. Então, irmãos, por isso, né, nós precisamos confiar nesse Deus. Veja só, queria trazer para você alguns pontos do que nós vimos, o porquê nós murmuramos. Agora nós vamos ver o porquê devemos agradecer, né? E aqui, por que devemos agradecer? Porque agradecer a Deus, né? Aqui em Salmo 145:10 diz assim: rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus
e os teus fiéis te bendigam. Então, nós devemos agradecer porque fomos criados por Deus para louvor e para a glória do santo nome dele. Nós devemos agradecer a Deus porque ele nos criou, porque ele nos resgatou do pecado. Quem de nós merecíamos a graça? Quem de nós merecíamos o perdão dos pecados? E nós recebemos algo que nós não merecíamos, a graça imerecida, o favor de Deus. Jesus nos alcançou, Jesus nos resgatou do pecado, da escravidão e do domínio do pecado. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele se fez maldito por nós. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado por nós. Então, por isso nós devemos agradecer, porque nós recebemos muito mais do que merecíamos, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela salvação que nos alcançou. Glória a Deus porque nós fomos resgatados. Glória a Deus porque Jesus alcançou a nossa casa, alcançou a nossa família. Então, nós devemos ser gratos ao Senhor por isso. Então, porque temos muito mais razões, né, para agradecer do que para murmurar. Quantas bênçãos o Senhor já nos concedeu. Quantas vitórias o Senhor já nos deu. Quantas vitórias, quantas bênçãos, são incontáveis. São incontáveis as bênçãos que o Senhor já nos deu. Sabe, às vezes, irmãos, nós olhamos, nos perdemos muito porque nós olhamos para aquilo que nós não temos. E quando nós olhamos para aquilo que nós não temos, nós ficamos, né, buscando isso e esquecemos de agradecer pelas coisas simples. Pelo alimento diário, pela água que nós tomamos o nosso banho, pela família, pelo nosso, né, pelos nossos filhos, quem tem filho, pela nossa mãe, o nosso pai. Quantas vezes nós nos perdemos em meio ao sistema que nos leva para no automático a levantar, trabalhar, né, estudar, igreja, isso. E a gente vai vivendo nesse sistema, e aí a gente vai vivendo, e no automático, e daqui a pouco a gente se perde. Se perde porque a gente esquece de agradecer por aquilo que nós temos. Em busca de algo que ainda não temos. Se nós formos observar, irmãos, hoje o mundo está adoecido. E a igreja não está isenta. Nós vemos famílias adoecidas, jovens adoecidos, crianças adoecidas. Por quê? Porque estão correndo atrás das coisas e esquecendo do que é primordial, esquecendo do que é necessário. Porque tem coisa melhor do que você levantar e você poder respirar e dizer assim: obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me concedeu mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor concedeu mais esse dia à minha casa, à minha família. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um trabalho. Obrigado, Senhor, porque eu tenho alimento na minha casa. Obrigado, Senhor, pelo meu pastor. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque eu tenho onde congregar, eu tenho pessoas a quem eu posso confiar. Nós esquecemos muitas vezes de agradecer pelas coisas simples. Nos dias chuvosos, eu agradeço por quem inventou o chuveiro elétrico. Eu digo: Jesus, obrigada por uma água quentinha para quem gosta de tomar banho. É uma coisa, talvez, que para você não faça diferença, mas para mim faz. E quantas vezes, né, nós esquecemos de agradecer por coisas simples. Então, por que devemos agradecer? Devemos agradecer porque o Senhor já nos abençoou
com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Está lá em Efésios 1, 3, 6. Efésios 1, 3, 6 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, nós já somos abençoados. Nós já somos abençoados pelo Senhor. Abençoados de desfrutar da presença dEle. Abençoados de podermos participar do seu corpo, de ser corpo de Cristo. Abençoado por abençoar outras pessoas. Nós somos abençoados. Porque nós temos aquilo que talvez aquela pessoa não tem. Nós temos aquilo que o mundo não tem. Porque nós temos o caminho, nós temos o livre acesso. Você já pensou como que é você se sentir angustiada, triste, você saber que você pode ir para um secreto, que você pode rasgar o seu coração, que você pode depositar a sua alma, como o salmista Davi falava, Senhor, rasga a minha alma, Senhor, está profundamente angustiada, Senhor. Nós temos esse caminho, e muitas pessoas não têm, e não sabem desse caminho, e o que é que elas vão buscar? Elas vão buscar na bebida, nas drogas, na prostituição, até muitas vezes dando cabo da sua vida. Aqui mesmo, esse final de semana, na minha cidade, um homem, ele tirou a sua própria vida. Por quê? Uma angústia, uma tristeza na alma. Tem todo o aparato biológico, cognitivo, que faz com que a pessoa entre nesse sistema, mas nós sabemos, irmãos, que nós temos um lugar que nós podemos chorar, que nós podemos clamar, que nós podemos suplicar e que nós seremos ouvidos, e que o Senhor vem com um bálsamo sobre o nosso coração, retirando toda angústia, retirando toda tristeza, retirando toda dor, trazendo alívio, porque Ele diz que o jugo dele não é pesado. Ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei e vos lhe darei descanso. Então, nós devemos ser gratos porque nós temos acesso a esse lugar. Por que agradecer? Porque muda a nossa mentalidade. Quando agradecemos pelas coisas boas, aprendemos a valorizar e não damos tanta importância às coisas más. Você já observou? Se nós praticarmos a gratidão, a nossa mentalidade, ela é transformada. Nós não vamos dar espaço para as coisas más. Nós não vamos pensar naquilo que é ruim. Nós não vamos pensar naquilo que nos está faltando, mas nós vamos agradecer, porque nós temos o suficiente, porque Deus supre as nossas necessidades, porque o Senhor, Ele é fiel para suprir as nossas necessidades. Então, porque devemos, agradecer? Porque Deus multiplica o pouco. Lembra Jesus? Jesus nos ensinou isso, na multiplicação dos pães. Ele, em João 6, 11 e 12, o Senhor, ele está lá com a multidão e só tem 5 pães e 2 peixinhos e uma multidão para alimentar. Jesus, ele não murmurou, ele não questionou o pouco que ele tinha, ele deu graças. E quando ele deu graças e repartiu com aquele povo, todos aqueles comeram e ainda sobraram. Então, a gratidão também faz com que seja multiplicada as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Lembra da parábola do servo? Quando ele dali, ele vai viajar e ele dá a cada servo denários. Então, ele confiou ali aqueles servos. A cada um ele confiou denários. Teve aqueles que multiplicaram. Teve aqueles que, por medo, guardaram. E o que aconteceu? Quando ele retornou e ele foi ali até aquele servo,
que viu o que multiplicou, ganhou mais. E o que reteu, o que teve medo, foi tirado. Então, assim, quando nós agradecemos pelo pouco que nós temos, no muito o Senhor nos colocará. Será multiplicado sobre a nossa vida. Será multiplicado o azeite. Será multiplicado as bênçãos do Senhor, a provisão do Senhor sobre as nossas vidas. Será multiplicado. Sabe, nós precisamos ser gratos nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Porque o Senhor, Ele faz multiplicar as bênçãos nas nossas vidas. E para encerrar a minha fala, irmãos, eu gostaria de ler aqui em Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 4, que diz assim: Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Então, aqui, nesses versículos, é um ensinamento para nós, para que nós venhamos praticar, venhamos nos alegrar no Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo nas circunstâncias difíceis, que nós possamos nos alegrar no Senhor e ser grato ao Senhor, porque nós já recebemos muito mais do que nós merecíamos. Muito mais do que nós merecíamos, nós recebemos. Então, que nós venhamos nos alegrar no Senhor, que nós venhamos, ansiosos, mas que nós possamos colocar esta ansiedade diante do Senhor através da súplica, através da oração e com ação de graças. Que nós possamos depositar no Senhor essa ansiedade. E que também nós possamos exercer, exercer o que está aqui no versículo 8. Transformar a nossa mente. Como que nós vamos nos livrar desta mentalidade ansiosa, desse pensamento negativo, dessa murmuração? Nós podemos nos livrar pensando naquilo que é bom, pensando naquilo que é amável, pensando naquilo que é excelente, pensando naquilo que é digno, louvando, pensando nessas coisas. Então, nós precisamos transformar a nossa mente. No lugar de murmurarmos, nós precisamos lembrar de que nós já recebemos muito mais do que nós merecíamos. E no lugar de murmurar porque você está vendo uma situação difícil dentro da sua casa, você pode agradecer ao Senhor. Deus, obrigado, porque a salvação chegou à minha casa, porque isto é fé. No lugar de você reclamar porque o dinheiro não está dando, você dizer assim, obrigado, porque o Senhor tem provido as minhas necessidades. E eu sei que o Senhor é fiel para fazer ainda mais. Ainda mais do que aquilo que eu tenho pedido, ainda mais do que aquilo que eu tenho pensado. Porque o Senhor supre todas as minhas necessidades. Então nós podemos mudar a nossa mente pensando naquilo que é puro. Se eu estou vivendo num momento de tentação, eu posso mudar e pensar, não. Eu não vou ficar pensando nisso. Eu não vou ficar pensando em prostituição, em adultério, não. Vou pensar que o Senhor é santo.
e que eu preciso ser santo, que o Senhor é puro e que eu preciso ser pura, que a minha alma precisa estar limpa e purificada. Eu posso colocar isso diante do Senhor e dizer: Deus, purifica o meu coração, purifica a minha alma, livra-me das tentações. Então, irmãos, aqui é uma prática diária. É uma prática diária, é uma prática constante que nós precisamos exercer e praticar. Porque lá em Tiago também vai nos dizer que se nós não praticarmos aquilo que nós conhecemos, nós somos igual à onda. Nós vamos de um lado para o outro. Nós vamos vacilando de um lado para o outro. E a chave da nossa vitória não está no conhecimento, mas na prática da palavra. Porque se eu tenho conhecimento, esse conhecimento é a chave. Eu tenho a chave de um carro. Mas se eu não sei dirigir aquele carro, se eu não praticar, eu vou para algum lugar? Eu não saio. Se eu tenho a chave de uma porta, se eu colocar essa chave na porta, mas se eu não rodar, eu entro nesse espaço? Eu não entro nesse espaço. Então, a chave da nossa vitória não está no conhecimento, mas na prática. Naquilo que eu conheço, eu preciso praticar, eu preciso buscar, eu preciso viver. Para que eu possa desfrutar, para que eu possa ver a boa mão do Senhor sobre a minha vida, para que eu possa ver a boa mão do Senhor agindo em nosso favor. Então, que nós possamos praticar esta palavra, viver essa gratidão, que nós possamos exercer a gratidão, deixar a murmuração de lado, deixar a ansiedade de lado, deixar o medo de lado e transformar a nossa mente, confiar no caráter imutável de Deus, que não muda, porque Deus permanece o mesmo, de geração em geração. Ele não mudou. Ele não mudou, ele permanece o mesmo. E aqui eu termino a palavra do Senhor, aquele que Deus confiou no meu coração. Que seja o Senhor engrandecido, que a honra e a glória seja dada a Ele, em nome de Jesus.